O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas, para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai, e nem a mim. Eu vos digo isto, para que vos lembreis de que eu os disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, dando início a esse cerco de Jericó, aqui na missão de Lorena, é sempre importante tomarmos consciência que quando nós, enquanto comunidade paroquial, enfim, nós nos colocamos diante de um cerco de Jericó, ou diante de uma novena, ou diante de um tríduo, nós estamos nos inserindo dentro de um grande retiro espiritual. Claro que nós não estamos aqui, os retiros espirituais que nós saímos para um lugar fechado, mas também toda novena, todo cerco de Jericó é um retiro do qual o nosso coração, os nossos ouvidos precisa estar muito atento àquilo que é o mover de Deus. Claro, o cerco de Jericó nos provoca a trazer as nossas intenções, aquilo que é o tema, Senhor, cura a nossa nação. Tudo isso é importante, faz parte e é necessário dentro da pedagogia de um cerco de Jericó. Mas também os nossos ouvidos precisam estar atentos a tudo aquilo que o Senhor vai conduzindo, vai falando, vai orientando o coração dos seus filhos, que somos cada um de nós, e sobretudo vocês que com a graça de Deus participarão todos os dias desse cerco de Jericó. Mas vejam, olhando para a liturgia de hoje, nós chegamos à sexta semana da Páscoa, hoje na segunda-feira, e nós já estamos vivenciando, olhando, contemplando aquilo que será a despedida de Jesus. Domingo vamos celebrar a ascensão de Jesus. Jesus que volta para o coração do Pai. Jesus que volta para a glória do Pai. E Jesus promete o Espírito Santo. A liturgia já vai nos inserindo dentro dessa realidade, porque o Senhor que ressuscitou, o Senhor que caminhou com os seus discípulos por 50 dias, do qual ele se alimentou com os discípulos, ele formou os discípulos, ele animou os discípulos, ele apareceu para os seus discípulos em vários momentos, ressuscitado. Por 50 dias ele foi se manifestando, consolando, confortando, orientando o coração dos discípulos para que eles pudessem dar continuidade à obra. Claro, Jesus sobe aos céus, nós sabemos, mas nós não somos órfãos. E a sua presença atuante é pela ação do Espírito Santo no coração da igreja. Por isso que já nessa segunda-feira, o Evangelho traz para nós, Jesus dizendo, na perseguição, vocês serão perseguidos porque eles não conheceram o Pai, porque não conheceram a mim. A igreja sofrerá grandes perseguições, porém, eu vos darei um defensor. Vos darei um advogado, que é o Espírito Santo. E é isso que é importante nós mergulharmos e aprofundarmos nessa homilia, nessa pequena reflexão do qual nós vamos partir a partir dessa promessa de Deus. Eu vos darei um paráclito, eu vos darei um advogado. Vejam, Jesus faz uma profecia e uma promessa. A profecia era que nós sofreríamos, que nós fomos passar por muitos sofrimentos, perseguições por parte daqueles que não conheceram que não conhecem o Pai, por aqueles que não conheceram a Deus, o mundo. O mundo há de perseguir a todos nós. Por isso que nós vivemos em tempos difíceis, e nós sabemos, e a igreja sempre viveu, mas nós estamos vivendo, caindo numa armadilha muito perigosa, que o demônio tem semeado no coração da igreja, no coração dos cristãos. Nós estamos tornando cristãos mimimi, reclamando demais da perseguição. O Senhor prometeu perseguição para nós. Então não podemos sentir agora como inferiores, como uma geração castigada pelo mundo. Não, ele sempre disse que a igreja sempre sofrerá perseguições.
Nós ficamos olhando demais para a perseguição, para aquilo que é o movimento do maligno contra nós, e esquecemos de ser fiéis a Deus. Isso é um perigo, porque nós focamos demais na perseguição e esquecemos do Deus que vai nos sustentar diante da perseguição. É um grande perigo espiritual que nós estamos vivendo, porque nós estamos tão apegados às dificuldades, às perseguições que estão aí, e sempre estiveram, e estarão até a segunda vinda de Jesus. Nós não podemos, claro, ficar atentos, ter atitudes proféticas, nos vigiar, escapar, enfim, tudo isso é importante. Não estou dizendo que nós vamos agora fechar os olhos diante das perseguições, mas acima das perseguições existe uma promessa, o advogado, o Paráclito. A profecia que nós iríamos sofrer perseguições, mas a minha vida tem que estar pautada na promessa, no Paráclito, no advogado, que é o Espírito Santo. É isso que o Senhor quer nos provocar nessa liturgia, nesse dia, dentro do nosso coração. Claro, existe a profecia, ninguém deve ficar cego diante das perseguições, dos sofrimentos, porém, existe uma promessa do Paráclito que virá sobre nós. Vejam, durante todo esse caminho pascal que nós estamos trilhando, desde a ressurreição de Cristo, a liturgia vem nos provocando, nos mostrando, aqueles que têm a graça de participar todos os dias, mas também só aos domingos, vai nos provocando que nós vamos sendo convencidos que só o céu nos basta. Todo o movimento da liturgia nesse tempo pascal vai nos mostrando que nós não pertencemos a este mundo, que nós não somos deste mundo, que é a experiência com o ressuscitado, com a experiência com Cristo que está vivo, que se manifesta a cada um de nós, vai contagiando o nosso coração, nos convencendo que eu não pertenço a este mundo, que eu pertenço ao céu. Por isso que o homem ressuscitado, a mulher ressuscitada, ela não tem o seu coração ancorado neste mundo, nas realidades deste mundo. Um homem ressuscitado, uma mulher ressuscitada, que ressuscitou com Jesus, o seu coração, a sua vida está elevada para o céu, voltada para as coisas do alto. Todo o itinerário pascal, o itinerário quaresmal, nos leva à conversão. O itinerário pascal nos leva a voltar o nosso coração para as coisas do alto. Todo esse caminho que nós fomos trilhando nesse tempo pascal, ainda estamos, mas já finalizando, e percebendo que nós, como ressuscitados, nós somos herdeiros. Temos uma herança a receber, e essa herança é o céu. Por isso que o meu coração não fica ancorado neste mundo, aprisionado neste mundo, porque a Páscoa, porque a ressurreição me convence, me dá a certeza pelos olhos da fé que eu sou co-herdeiro com Cristo de uma glória definitiva, de um céu. Por isso que a minha vida é toda voltada para buscar as coisas do alto, porque é a herança que não passa, a recompensa que não passará, que será eterna, definitiva, por todos os séculos dos séculos, com a glória do céu. A experiência da ressurreição nos leva ao desejo radical pelo céu. Se nós não, nesse tempo quaresmal, nessas 5 semanas que já passaram, e é tempo pascal, nessas 5 semanas que já passaram, estamos entrando na 6ª semana, já entramos na 6ª semana, se o nosso coração não desejou mais o céu ainda, nós estamos presos ainda lá no domingo de quaresma. Domingo da quaresma. Mas vejam, a ressurreição, contemplar o ressuscitado, é nos convencer de que nós precisamos do céu, buscar o céu, que nosso lugar é o céu, desejosos pelo céu, porque somente desejosos pelo céu, nós daremos espaço ao Espírito Santo dentro de nós. Por isso que eu estou fazendo esse trabalho conosco, para que nós possamos nos voltar para a promessa. Mas a promessa é para aqueles que querem o céu. Porque se eu não quero o céu, não tem sentido eu querer o Espírito Santo. Se eu não estou convencido que eu não pertenço a este mundo, se eu não estou convencido que existe para mim uma herança maior, uma herança no céu, na glória, porque eu sou ressuscitado com Cristo, Jesus na cruz me fez co-herdeiro dele, de uma herança definitiva, que é o céu. Se eu não estou convencido dessa verdade, se o Espírito Santo não trabalhou dentro de mim, desse convencimento, que eu não pertenço a este mundo, que eu pertenço ao céu, não tem sentido pedir o Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo vai em tudo, como advogado, como defensor, como paráclito, como fonte de dons, em tudo, ele vai querer nos elevar para o céu. Nunca o Espírito Santo vai trabalhar dentro do nosso coração para nos fazer terrenos mundanos. Ele vai trabalhar dentro do nosso coração para nos fazer santos. Esse é o papel do advogado. Claro, e aí os dons, as manifestações, tudo aquilo que é próprio também da ação do Espírito Santo, mas a primeira ação do Espírito Santo, porque veja que Jesus disse, ele vai revelar a verdade, ele é o Espírito de verdade, ele é o Espírito que manifestará na nossa verdade, nos convencendo disso, dessa experiência concreta, de que nós precisamos desejar a todo custo o céu, querer o céu, somente o céu. E aí sim, se estamos convencidos que nós somos do céu, como vai dizer o padre Fábio de Mello, nós somos filhos do céu, nós estamos convencidos disso, aí sim, nós podemos nos abrir à ação do Espírito. Nós podemos pedir essa ação do Espírito sobre nós, sobre os nossos corações. Vejam, Jesus disse que todo momento nós iríamos sofrer perseguições, dificuldades, por parte daqueles que não amam a Deus, que não conheceram a Deus, mas que Ele iria enviar sobre nós esse Espírito Santo. Esse advogado, esse paráclito, como eu já disse. E diante de todas as tribulações que nós podemos enfrentar, dificuldades, tentações, diante de tudo aquilo que Jesus profetizou e que nós passamos e enfrentamos enquanto mundo, enquanto igreja, enquanto sociedade, na nossa realidade familiar, pessoal, todas as dificuldades. Primeiro, aí agora a ação do Espírito. A primeira ação do Espírito é nos convencer, é nos lembrar, nos convencer, nos fazer a experiência que nós não estamos órfãos. Jesus disse, vão sofrer, vão passar perseguição. Não é porque Jesus quer que nós soframos, porque Jesus sabe o reinado do mal que está operando no mundo contra os cristãos. Ele sofreu na pele. Ele sabe porque ele sofreu na pele. O que é o ódio à verdade? O que é o ódio a Deus? Jesus sofreu. E ele está dizendo, disse e continua dizendo a cada um de nós, que sofreremos, mas o Espírito Santo, diante de toda a perseguição, todo o sofrimento, todas as realidades que nós podemos sofrer, passar, de que nós não somos órfãos, que nós não lutamos sozinhos. Por isso a esperança. Que diante do mundo que nós vivemos, nós sabemos que nós não estamos órfãos. Nós não somos órfãos. Nós não estamos abandonados nesse mundo. Nós temos um advogado. Nós temos um paráclito. Nós temos um consolador. Nós temos o próprio Deus que está conosco, nos fazendo encontrar sentido para viver a fidelidade, para encontrar sentido para viver a vontade de Deus, mesmo diante da grande onda que se levanta contra nós, a fidelidade. Porque se eu permaneço com o vitorioso, eu só posso ser vitorioso. E o Espírito que nos convence, o Espírito Santo, que nós não somos órfãos. Porque a nossa luta não é em vão. A nossa luta não é em vão. Porque eu estou, como ouvimos tanto na semana passada, aqueles que permanecem em Cristo darão frutos. Nós não somos órfãos. Encontre sentido diante das suas lutas. Encontre sentido, encontre esperança diante de todas as dificuldades que pode estar vivendo no hoje, enfrentando, diante de talvez a grande lista de milagres que nós precisamos, que nós apresentamos neste cerco de Jericó, mas não deixe que tudo isso roube dos nossos corações, roube de você, roube de todos nós a esperança da certeza que Deus está conosco, que Deus está caminhando, que Deus está operando, que Deus é Pai, que Deus permanece fiel, que eu já sou vitorioso em Cristo Jesus. Se nós, vejam, assumindo essa esperança, assumindo essa verdade da nossa não orfandade, que nós não somos órfãos, assumindo tudo isso, é que nós vamos encontrar coragem, fortaleza, para superar tudo isso, para encarar este mundo. Porque vejam, amados irmãos, um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, ele não deve ter medo do mundo. Quem deve se dobrar diante de nós e não nós diante do mundo.
porque eu estou com Cristo. Não por causa de mim, por causa do Cristo que habita em mim. Repito, quem deve se dobrar diante de nós é o mundo, e não nós nos dobrar diante dele como covardes. Porque nós não somos órfãos. Se nós fôssemos órfãos, tivesse largado, jogado neste mundo, aí sim nós devíamos ter desespero e se dobrar diante do mundo. Mas nós não somos órfãos. Nós não precisamos, nós temos um advogado, nós temos o Paráclito, nós temos um defensor, como Jesus disse no Evangelho de hoje, um defensor. Quem deve se dobrar diante de nós é o mundo, é os inimigos de Deus, porque Ele é o vitorioso, e eu com Ele, unido a Ele, buscando viver a minha vida com Ele, eu já sou o vencedor. Ainda não toco na vitória, talvez. Ainda não é palpável a vitória, mas se eu estou com Ele, a promessa diz que eu sou vitorioso. Ainda não estou tocando na vitória. Talvez não. Mas pautado pela sua promessa. Quem permanece com Cristo é mais que vencedor. Porque nós não somos órfãos, nós não estamos sozinhos. Nós estamos junto com esse Paráclito que nos fortalece, que nos protege, que nos capacita para viver a fidelidade. Veja, daquilo que eu dizia, por causa do céu. Eu supero todas as tribulações. Eu me coloco como aquele que caminha de cabeça erguida diante de todas as tribulações. Eu me coloco para atravessar esse oceano do pecado, do mundo, das mentalidades mundanas, por causa do céu, em vista do céu. Se eu não estou convencido do céu, eu não vou ter coragem de encarar o mundo e enfrentar as tribulações. E elas vão me arrastar, derrubar e fazer a destruição toda. Vejam, por isso que nós não somos órfãos, não podemos nos acovardar, nós devemos ir além, e esse Espírito vai nos levando além, vai nos conduzindo além. Veja o movimento do Espírito, do coração de cada um de nós, do Espírito Santo, que é muito mais do que um arrepio espiritual, é muito mais do que um choro, uma lágrima. Tudo isso faz parte, é importante, e o Espírito quer fazer cada vez mais. Mas aquilo que é a grande ação do Espírito é forjar o coração da igreja para a fidelidade, para o amor a Deus sobre todas as coisas. Esse amor radical a Deus e não a este mundo. Por isso que ele é advogado. A grande ação do Espírito, como Paráclito, como advogado, como defensor, é forjar o nosso coração a uma fidelidade radical a Deus. Um desapego total a este mundo e um amor radical a Deus. Os grandes homens e mulheres de Deus, santos, que tiveram uma vida e ainda têm, conduzida pelo Espírito, são homens e mulheres que querem o céu. Querem o céu, e aí tem coragem de superar, coragem de enfrentar, coragem de conduzir a sua vida, de viver não escondida, mas encarando, não por causa de nós, não por causa das nossas potências, qualidades, porque eu sou bom, porque eu sou um anjo, não, por causa de Deus que está em mim. Não estou dizendo agora que nós vamos ser super-heróis, vai sair na esquina e vai quebrar a cara. O Deus que habita em mim, que eu dou espaço para Ele trabalhar em mim, que eu permito na minha liberdade, Ele santificar, curar, libertar, arrancar do meu coração aquilo que é maldoso, aquilo que é o homem velho, a mulher velha, aí sim, não é um passe de mágica, pirim, 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 é o trabalho que eu vou permitindo, deixar o Espírito fazer, o desejo que eu tenho de desapegar do homem velho, da mulher velha, deixar que o Espírito Santo vai gerando, vai suscitando o homem novo, a mulher nova dentro de nós. Aí sim, nós vamos nos caminhar, nos posicionar. Jesus disse também que o Espírito Santo conduz a verdade de Deus. No Evangelho de hoje. Vos conduzirá à verdade de Deus. Nós vivemos num tempo, numa sociedade, de muita falsidade, de muita mentira, de muitas verdades que se espalham por aí. Nós vivemos num tempo que são tanta coisa, tanta falácia, tanta verdade, que eu não sei qual é a verdade. Na verdade, eu não sei qual é a verdade. Porque tanta verdade, tanta coisa que se diz por aí. O Espírito nos conduzirá à verdade de Deus.
não é a minha verdade, não é a tua verdade. O Espírito há de nos conduzir para a verdade de Deus. Não é verdade de X, de Y, de Deus. O Espírito vai nos conduzir à verdade de Deus. E essa verdade de Deus já foi revelada no Evangelho. Não há outras verdades a serem reveladas. As verdades de Deus, toda a revelação já se concretizou em Jesus Cristo. Não haverá novas revelações. Haverá interpretações daquilo que já é a verdade revelada. O Espírito Santo vai nos revelar a verdade, nos conduzirá a essa verdade, manifestará a essa verdade diante desse mundo todo que tem inventado tanta coisa. Mas vejam, não adianta saber a verdade. O Espírito quer nos fazer se comprometer com a verdade. Primeiro, fugir do mundo, desejar o céu, trabalho do Espírito Santo. Para que eu chegue a este céu, para que eu, passando por este mundo cheio de tribulações, passando por este mundo cheio de seduções, eu preciso passar por ele pela canoa da verdade. E a verdade revelada por Deus, de Deus. Só que não adianta eu saber qual é a verdade. Eu sei, nós sabemos quais são os 10 mandamentos. Talvez não sabemos de cor, perguntar os 10 certinho, talvez não vamos saber. Mas temos noção total daquilo que é a vontade de Deus. Jesus revelou a sua vontade. O Espírito trabalha em nós para nos comprometermos com a verdade. A nossa vida tem que ser comprometida com a verdade do Evangelho, com a verdade de Deus, não a verdade dos homens, não a verdade do mundo, mas a verdade de Deus, comprometida com essa verdade, que é a única verdade que pode nos salvar, que é a única verdade que morreu na cruz, que é uma pessoa, Jesus Cristo. Por isso não é saber a verdade, mas se comprometer com essa verdade, ter um coração dobrado, submisso, diante da verdade do Pai, diante da verdade do Evangelho. Eu sei qual é a verdade, mas eu preciso permitir que o Espírito dobre o meu coração diante da verdade do Pai. Por isso que o Espírito vos conduzirá à verdade, revelará a verdade do Pai. Do Pai. E eu sei qual é a verdade, mas aí é o trabalho que na minha liberdade eu preciso permitir, deixar, suplicar, clamar, fazer tudo para que o Espírito tenha acesso aos nossos corações, para que o nosso coração, movido pelo Espírito, esteja dobrado, submisso à verdade do Pai, à verdade de Deus. Não é a minha verdade, não é a minha interpretação, não é o meu achismo, não é o meu Espírito que vai revelar a mim o que eu quero, o que eu devo e como eu quero. É o Espírito Santo que revela a mim a verdade e a vontade do meu Pai, que é Deus. Nós estamos vivendo num mundo que é cheio de verdade nossa, e pouca verdade de Deus. É muita bandeira levantada para que a minha vontade prevaleça, e pouca bandeira que a vontade de Deus prevaleça. Estamos vivendo pelo espírito de porco e não pelo espírito de Deus. Estamos levantando muita bandeira que não defende Deus, porque nós estamos vendo um culto de nós mesmos, uma idolatria a nós mesmos. Nós achamos os donos de toda a verdade. A verdade já foi revelada. Não precisa inventar a roda, precisa deixar que a roda passe sobre nós. A verdade de Deus, a verdade do Evangelho, uma vida comprometida. Vejam, é esse caminho de fidelidade. Eu preciso primeiramente saber que Deus, no tempo pascal, me convence que eu sou do céu, que eu pertenço ao céu. Que eu sou do céu, que eu pertenço ao céu, que o meu coração tem que ser elevado ao céu, que a tribulação, a perseguição, não é porque Deus é ruim, faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa vida. Jesus prometeu, Ele passou na cruz. Ou tem alguém aqui que é melhor que Jesus, que não quer sofrer? Se Ele passou, por que nós não? Esses dias numa homilia, eu falava para o pessoal assim. Estava todo mundo cochilando, né? Então eu falei assim, vou fazer umas perguntinhas aqui para vocês. O pessoal respondia: Jesus pecou? Não. Mas não mesmo? Não, não pecou não, de forma alguma. Muito bem, parabéns, leram o catecismo direitinho.
Ler Hebreus, né? Jesus assumiu a condição humana, exceto o pecado. Jesus rezava, sim. Rezava pouco? Não. Rezava muito? Sim. Então quer dizer que a oração foi onde Jesus encontrou a força para fazer a vontade do Pai? Sim. Então por que você não reza? Aí o povo... O cristão vive a vida de Cristo. O cristão vive a vida, senão não é cristão. É a vida de Cristo. A vida de Cristo. Nós queremos fugir de tudo aquilo que Cristo está nos dando para a nossa salvação. Eu me sou convencido que eu sou do céu, porque o Cristo na cruz, morto e ressuscitado, me fez herdeiro de um céu. Nós, como filhos adotivos de Deus, como que somos, nós somos herdeiros de um céu. Nós reinaremos com Cristo no céu. Por isso que meu coração não pode estar aqui. E esse espírito de fortaleza, defensor, paráclito, que nos encoraja diante desse mundo, diante das ondas deste mundo, diante de todas as dificuldades deste mundo, pessoal, familiar, comunitária, social, enfim, tudo, o paráclito está à nossa disposição, para nos fortalecer, para nos ajudar, para nos capacitar, para nos conduzir. E como que eu vou, Padre, superar todo este mundo, essa onda, esse mar mundano que tem tentado nos afogar? Pela canoa da verdade. Vejam, eu estou falando que existe uma onda, um mar, um tsunami, e eu vou enfrentar tudo isso na canoa da verdade. Porque eu não preciso de mais nada, somente a verdade de Deus para vencer o mundo. Que é loucura pegar o mar agitado, tombando, ondas de metros e metros de altura, um tsunami, e eu pegar uma canoinha e enfrentar esse mar. É loucura. Pegar um navio já é loucura, imagina a canoinha. As canoinhas de índio lá da terra do Padre Gilbertinho. Mas porque nós vencemos o mundo com a canoinha da verdade de Deus. Porque o Espírito é o Espírito da verdade, que nos conduz à verdade, que nos revela a verdade. A nossa única segurança é a verdade do Evangelho, que o Espírito Santo quer nos convencer a viver, a se comprometer com ela. Nós sabemos demais a verdade, mas estamos poucos comprometidos com ela. Quando eu falo comprometido, é deixar que a verdade conduza toda a nossa vida. Somente a nossa vida, conduzida por esta verdade, para que assim essa verdade possa me conduzir até o céu, do qual é o meu lugar. Esse é o papel do Espírito Santo, nada mais, nada menos do que isso. Nos fazer declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Nos fazer reconhecer os nossos pecados e nos fazer assumir que diante de toda a nossa fraqueza, o Pai continua nos amando e nos chamando para o céu. O Espírito Santo não quer criar asa em cada um de nós, porque nós não fomos feitos para ser anjo. O Espírito Santo quer trabalhar em homens e mulheres fracos, frágeis, marcados pelo pecado, marcados pelos desânimos, marcados pelas lutas. Mas é nestes que o Espírito Santo foi prometido, para mim e para você. O Espírito Santo não foi prometido para os anjos. O Espírito Santo foi prometido para mim e para você, para que ele possa vir sobre nós, trabalhar e encontrar a nossa miséria e transformar naquilo que Deus quer fazer em nós. O Espírito Santo, para finalizar, o Espírito Santo é aquele que devolve a nós a nossa beleza original. Quando Deus nos criou, quando Deus nos sonhou, quando Deus nos formou, Ele nos formou belos. Não é só beleza física, mas belos. O pecado desfigurou a nossa beleza. O Espírito Santo veio devolvendo, trabalhando aquilo que o pecado tornou feio em cada um de nós. Por isso, amados irmãos, nessa primeira noite do cerco de Jericó, a grande provocação de Deus para nós é essa: antes das minhas necessidades, a vontade de Deus. Antes das minhas necessidades, a vontade de Deus. Antes das minhas necessidades, a necessidade de Deus.
É até contraditório dizer que Deus tem necessidade, porque Deus é perfeito. Mas a necessidade de Deus, a fraqueza de Deus, é que nós sejamos salvos, amados por Ele. Por isso, antes das minhas necessidades, a necessidade de Deus. Antes da minha vontade, a vontade de Deus. Se assim você quer, fica de pé e vamos rezar pedindo esse Espírito Santo sobre nós, para que possa trabalhar, realizar e operar aquilo que de forma tão concreta quer manifestar em nossos corações, em nossa vida, em nossa história. Se está se sentindo fraco, se está difícil, se a luta não é fácil para ninguém, fica tranquilo, estamos juntos. O Espírito Santo é nosso advogado. Se ainda estamos apegados a este mundo, se ainda estamos marcados pelos vícios, pelas lutas, se ainda estamos cabisbaixo, se ainda estamos sentindo derrotados, desanimados, não vou ter esperança, fica tranquilo, o Espírito Santo é o nosso advogado. Se ainda eu nem sabia que tinha um céu para mim, nunca imaginei que Deus queria um céu para mim, porque eu sou tão indigno, tão miserável, fica tranquilo, é papel do Espírito Santo nos convencer que Ele tem o céu para nós. Coloca a mão sobre o seu coração, feche seus olhos diante de Deus, e antes de nós cantarmos a música que prepararam para nós, dá a sua resposta com suas palavras. Eu quero, Senhor, eu quero o Teu Espírito, Senhor. Eu preciso do Teu Espírito. Sim, Senhor, diante de todas as minhas lutas, fraquezas, situações, eu quero estar, Senhor, nessa verdade. Eu quero estar submetido a essa verdade que o Teu Espírito é para mim, Senhor. Porque o Senhor prometeu, eu quero estar, Senhor, debaixo da Tua promessa nessa noite. A promessa, Senhor, do Teu Espírito, do Teu derramamento, do Teu Paráclito. A promessa, Senhor, a abundância do Teu derramamento, do Teu Espírito sobre nós. Porque nós não somos órfãos, nós não estamos abandonados, nós não estamos à mercê, não, Senhor. Nós estamos aqui conduzidos pelo nosso grande companheiro, que é o Espírito Santo. Por isso, Senhor, hoje nesta hora, nessa noite, nessa primeira noite do cerco de Jericó, nós que aqui estamos, aqueles que rezam conosco, Senhor, pelas redes sociais, nós estamos abrindo o nosso coração, nós estamos, Senhor, na nossa liberdade, dizendo a Ti, Espírito Santo, vem realizar em nós aquilo que é a Tua missão dentro dos nossos corações, trazer a nós o desejo pelo céu, o convencimento do céu a todos nós, trabalhando em nossos corações, Espírito Santo, para que a nossa vida seja pautada pela verdade. Nós não queremos ser mais escravos da mentira, da mornidão, da frieza, do desânimo, do abatimento espiritual. Não, Senhor, nós queremos ser conduzidos por toda a fortaleza do Teu Espírito que está em nós, porque é o Teu Espírito que trabalha em nós, o Teu Espírito que nos conduz, o Teu Espírito que nos capacita, Senhor, para vivermos a Tua vontade, a vontade de Deus, a vontade do Pai. E é isso que nós desejamos, é isso que nós queremos já nessa primeira noite do cerco de Jericó. Antes, Senhor, de colocarmos diante da Tua presença os nossos milagres, as nossas intenções, nós queremos pedir: venha trabalhar sobre nossos corações, venha forjar o nosso coração para a fidelidade, Senhor. Vem desapegar o nosso coração deste mundo, das recompensas deste mundo, para que o nosso coração seja elevado, Senhor, a glória elevado ao céu, o desejo pelo céu, o gosto pelo céu, a coragem de lutar pelo céu, o empenho pelo céu, Senhor, porque no final o que nos basta é a nossa fidelidade. No final, Senhor, o que vai nos restar diante da Tua presença é o quanto nós lutamos pela fidelidade, é o quanto nós nos empenhamos, Senhor, é o quanto nós desejamos, cultivamos viver na Tua verdade, Senhor. Por isso vem sobre nós, manda sobre nós, Senhor, o Teu Espírito nesta hora, nessa noite, sobre os nossos corações, para que em nós, Senhor, seja atualizado o derramamento, a efusão, seja atualizado o batismo no Espírito Santo dentro de nós, dentro dos nossos corações, de forma nova, de forma extraordinária, de forma atual, para que nós possamos, Senhor, viver uma vida nova a partir do Teu Espírito. Que nós sejamos nessa noite, Senhor, surpreendidos pelo Teu Espírito Santo. Sim, Deus, é o que nós desejamos, sermos surpreendidos pelo Senhor, por aquilo que o Senhor tem para nós, por aquilo que o Senhor quer operar em nós, por aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Por isso vem, Espírito Santo, vem sobre nós, Senhor, e levante os seus braços diante de Deus e cante desejando realmente
essa experiência que nós não somos órfãos, e o Espírito vem sobre nós, o Paráclito vem sobre nós, o Advogado vem sobre nós, vem em nosso favor. Toda graça do Pai, eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Levante seus braços e peça. Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Hoje o céu se abre, hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Agora que você possa pedir, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir. Vem, Espírito Santo, ponha mais força nessa voz. Vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, trabalhando em nossos corações nesta hora. Trabalha, Espírito Santo, dentro dos nossos corações, nos convencendo, Senhor, do céu. Porque, Senhor, nós pautando a nossa vida pelo céu, pautando a nossa vida pela grande recompensa que é a eternidade, nós encontraremos esperança para lutar, Senhor. Encontrando, Senhor, sentido no céu, convencidos que o céu é para mim, é para todos nós, que a eternidade é para nós junto de Deus. Nós encontraremos esperança, nós encontraremos coragem, nós encontraremos força para lutar contra todo este mundo, para lutar contra os nossos vícios, para lutar contra as nossas fraquezas, para lutar contra os nossos pecados, porque nós queremos o céu, Senhor. Por isso, Espírito Santo, gera em nosso coração nesta hora um desejo de santidade, um desejo sobrenatural de santidade, Senhor. Esse desejo radical de dentro dos nossos corações, no mais profundo dos nossos corações, gera em nós, Espírito Santo, toda oposição ao mundo,
toda oposição ao pecado, Espírito Santo. Que a nossa vida é orientada para o céu, orientada para a eternidade, Espírito Santo. Nesta hora trabalha em nós, que nós sejamos realmente convencidos. Se assim já somos, Senhor, seja renovado em nós. Se assim já somos, já estamos lutando, querendo o céu, renova em nós o desejo maior ainda, o ardor maior ainda pelo céu, Senhor. Não a este mundo, não as realidades humanas, não a recompensa mundanas, não, somente o céu. E é isso que nós queremos, Espírito Santo. É isso que nós precisamos em tempos difíceis que nós vivemos, em tempos de tanta desconfiança, de tanta mentira, de tanta enganação, de tantas ideias, de tantas teorias, de tantas ideologias, Senhor. Nós queremos viver a Tua verdade, Espírito Santo. Por isso revela em nós, conduz a nossa vida pela onda da verdade, pela via da verdade, Senhor, porque a verdade é o princípio de vida para nós, a verdade é o princípio de vida para cada um de nós. Não a mentira dentro de nós, não a enganação, não, nós queremos somente caminhar na verdade do Teu Evangelho, Senhor. Que o nosso projeto de vida seja o Teu Evangelho, que o nosso projeto de vida seja para a Tua Palavra, Senhor, e que a nossa vida seja pautada pela Tua Palavra, seja orientada pelas Suas promessas, Senhor, que o Senhor tem sobre nós, que o Senhor tem sobre a nossa vida. Nesta hora, Senhor, relembra-nos das Tuas promessas. Se a Tua promessa sobre a nossa vida caiu no esquecimento, Senhor, atualiza dentro de nós. Se existem promessas sobre a nossa vida que caíram no esquecimento, Senhor, nos faz lembrar nesta hora mais uma vez, e nós queremos caminhar sobre os passos da Tua promessa, Deus, sobre os passos da Tua promessa sobre a nossa vida, ou focados com esperança sobre a Tua promessa, sobre a Tua vida, Senhor, para que a nossa vida seja uma oposição a este mundo. Nós queremos odiar o pecado, nós não queremos ser cúmplices das nossas fraquezas, não, Senhor, nós não queremos mais ser cúmplices da maldade que existe dentro de nós, das malícias que existem dentro de nós, não. Nós queremos pautar a nossa vida pela Tua verdade. Nós queremos nos tornar cúmplices da Sua ação, Espírito Santo. Nós queremos nos tornar dóceis à Tua ação, Espírito Santo. Nós queremos nos tornar, sermos filhos submetidos à Tua vontade, Espírito Santo. E é essa graça que nós clamamos, é essa graça que nós te pedimos já nessa noite, da primeira noite do cerco de Jericó. Uma vida totalmente submetida ao senhorio do ressuscitado, uma vida totalmente conduzida pelo Espírito. Gera em nós vida nova, Espírito Santo, princípio de santidade, princípio de vida nova. Vem gerar em nós, nesta noite, em nossos corações, todos nós sejamos alcançados, atingidos, Espírito Santo, porque é a promessa de Jesus para nós, que enviaria sobre nós, sobre os corações, sobre os anciãos, sobre os jovens, sobre aqueles que desejarem, sobre aqueles que clamarem, o derramamento do Espírito Santo sobre nós. É o que nós precisamos nessa hora. Siria labari, alabari, 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 Shiria labari, alabari, 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 alabari. Siria labari, alabari, rei, alabari, 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 alabari. Shiria labari, siria labari, alabari, alabari, alabari. Nós queremos, Espírito Santo, viver a vida de Cristo, porque nós somos seguidores, porque nós somos discípulos, porque, como nós ouvimos o Evangelho de ontem, nós somos amigos de Cristo, e nós queremos viver a vida de Cristo, porque Ele nos escolheu para essa amizade, Ele nos escolheu para essa intimidade, Ele nos escolheu para essa comunhão com Ele, e nós queremos viver. Sim, Espírito Santo, preenche o nosso coração de todo amor nesta hora. Dissipa, Espírito Santo, definitivamente todo ódio, todo desamor, toda malícia, toda maldade, todo adultério que possa existir dentro do nosso coração. Todo vício nesta hora faz cair por terra, Espírito Santo, porque nós não queremos ser homens e mulheres escravos, nós queremos ser livres, e o Senhor é fonte de liberdade interior, é fonte de libertação. Liberta-nos nessa hora de toda a opressão emocional, de
toda a opressão afetiva, de toda a opressão psicológica, Espírito Santo, porque nós queremos ser livres, Espírito Santo. Rompe com as cadeias interiores, com as cadeias do pecado, com aqueles pecados de estimação que nós não queremos mais. Nós queremos renunciar ao pecado de estimação sobre a nossa vida. Traz ordem interior, Espírito Santo, ordem afetiva, ordem emocional, ordem psicológica, ordem espiritual, ordem nos nossos afetos, ordem nos nossos relacionamentos, ordem em nossa sexualidade, ordem, Senhor, dentro de todo caos que possa estar existindo dentro dos nossos corações nesta hora. Assim, Espírito Santo, traz toda ordem nesta hora, que nossa vida seja ordenada por Ti. Tira todo desequilíbrio espiritual dentro das nossas vidas, para que a nossa vida seja ordenada, orientada pela Tua verdade, Espírito Santo. É o que nós suplicamos e pedimos, que nós precisamos e desejamos nesta hora, Espírito Santo. Levante os seus braços mais uma vez e canta: vem, vem, Espírito Santo, com desejo. Espírito Santo, Com aquele que deseja esse Espírito Santo, aquele que reconhece que precisa desse Espírito Santo, aquele que quer se fazer dependente do Espírito Santo nessa noite, aquele que realmente quer fazer totalmente dependente do Espírito Santo. com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Trabalha, Espírito Santo, trabalha sobre os nossos corações, trabalha, Espírito Santo, sobre as nossas fraquezas, trabalha, Espírito Santo, diante das nossas lutas. Quantas vezes nós desistimos de lutar pelo céu, Espírito Santo, porque nós estamos sendo enganados, iludidos, porque nós estamos nos achando derrotados. Tira, Senhor, do nosso coração toda mentira semeada por Satanás, que nós somos derrotados. Nós não somos derrotados. Nós temos um advogado, nós temos um paráclito, nós temos um defensor, que é o Espírito Santo. Muitos de nós desistimos de lutar, porque nós nos achamos frustrados, derrotados diante das nossas fraquezas. Nós não somos, porque nós não somos órfãos. Nós temos o Paráclito conosco, um advogado em nosso favor, o Espírito que luta por nós, o Espírito que luta conosco. Ele luta conosco, Ele combate conosco, mas também combate em nosso favor. Siria labari labari labashi labari labari Siria labashi labari labahori labasiri labari labari Iria labasiri labashoro labasiri labahari labari Iria labandori labashiri lamanna labandori labara labari labahari labari Shiria labasiri labari labahari labari 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 Shiria labari labari Shiria labasiri. Alguns de nós que perderam a esperança no próximo, que pararam de rezar, de interceder pelo próximo, talvez um familiar, porque ele não, há anos que não mostra mudança. A nossa esperança está em Deus, é nele. Não pare de rezar, não pare de interceder pelos seus. Por você também, mas pelos seus também. Se o tempo tem gerado desesperança, renove a sua fé e esperança em Deus, porque a promessa também é para Ele. A promessa é para todos nós. Sim, Deus, fecunda em nossos corações a Tua verdade, a Tua graça, para que sejamos homens e mulheres não covardes. Infunde em nós, Senhor, o dom da fortaleza nessa noite. Infunde, Senhor, em nossos corações esse dom da fortaleza no Espírito. Porque nós não somos anjos, nós temos
nós temos as nossas marcas do pecado. Cada um sabe. Mas dar a nós, Senhor, o dom da fortaleza. O dom da fortaleza. De não andarmos mais cabisbaixos, mas que o nosso olhar esteja voltado para a meta. E a meta é o Senhor. A meta é o Senhor. A meta é o céu. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor vem em nosso socorro, em nosso auxílio. Vai bendizendo ao Senhor com suas palavras, agradecendo a Deus por aquilo que, todo barulho que Ele já começa a causar em nós, nesse primeiro momento, nessa primeira noite do cerco de Jericó. Tudo aquilo que o Espírito vai nos mostrando, nos convencendo, nos trazendo esperança. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua promessa sobre nós. Obrigado porque o Senhor nunca nos enganou, sempre nos mostrou que nós iríamos sofrer, mas muito maior que o nosso sofrimento, muito maior que a perseguição, muito maior que as tribulações, é o teu Espírito que o Senhor prometeu a nós, é o teu Espírito que está conosco. Por isso, Senhor, nós te louvamos, nós te rendemos graças, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, Senhor, aqui na terra, para que um dia nós possamos te adorar, te glorificar e te bendizer por todos os séculos dos séculos, na eternidade, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.